Almir Reis Entrevista. Um oferecimento. Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Bom Tempo Campinas Móveis Personalizados. Projete sua imaginação. Olá, que bom estar com vocês novamente, tudo bem por aí? Como é que tem passado? Friozinho, né? Agora é inverno, meu bem, agora não tem choro nem vela, vamos ter que aguentar. Eu não gosto de frio, vou ter que aguentar isso até a primavera, mas tudo passa. Eu tinha uma amiga que falava, tudo passa, até a uva passa. Então, eu às vezes fico muito curioso em saber como é que as pessoas entram nas profissões. É interessante, né? Mas como é que você virou médico? Por quê? Você lá na infância você brincava de médico, você virou dentista, você brincava de dentista, como é que vira? Como é que você se transforma? Como é que você começa? Não é? Você já pensou sobre isso? Já parou para pensar? É interessante. Qualquer profissional, entendeu? O começo das profissões sempre me instiga a perguntar por quê. Eu quero saber, eu sou curioso mesmo. Eu tinha um professor que falava, você é o cara dos porquês. Vem cá, seu Zé Porquê, ele falava. Vem cá, Zé Porquê. E deu certo, eu virei jornalista. Então eu pergunto por que mesmo? Por que é? Por que não é? Onde vai? E o porquê da semana, agora passada, foi por que um jovem que tem, naturalmente, toda uma história com a política, mas deixa outros afazeres para se viver a política, viver no mundo político, exercitar é a palavra certa, política. E é o caso hoje do meu amigo convidado, que é o Henrique Magalhães Teixeira, que aqui está. Tudo bem, Magalhães Teixeira? Tudo bem, Almir. Obrigado aí pelo convite. Oi, Henrique, um abraço a todos os telespectadores. É isso aí. Para quem não sabe, vocês que não são daqui de Campinas da região, o Henrique é filho do ex-prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, que é um ícone da história recente democrática do Brasil, do país e de Campinas, foi 2 vezes prefeito e também, naturalmente, tem todo um legado que permanece até hoje. Então o Henrique nasceu ali naquele meio, né? E conviveu e depois entrou na política, foi vice-prefeito de Campinas 2 vezes, na gestão do prefeito Jonas Donizete, ele foi 4 anos, depois mais 4. E aí agora ele está aí com outras pretensões, mas o que eu queria mesmo é saber do meu caro amigo como é que nasceu tudo isso, porque que eu sei que você gosta de música. Hoje a sociedade hoje é muito de especialistas, né? A gente muitas vezes vê carreiras muito focadas, assim, mas tem pessoas, eu acho que têm gostos variados, ecléticos. Né? Acho que no passado isso era mais comum. No passado... que não era tanto, você falou especialistas, antigamente não tinha especialidades tantas, né? Acho que a coisa da Revolução Industrial, né, depois começa a funilar as carreiras sempre mais... Mas eu tive você perguntou da política, né? Falou dos porquês. Eu, desde pequeno, tenho a política como algo positivo, né, dentro de casa, né, o ambiente político que sempre foi, lá em casa, né, com meu pai, com a minha mãe também, que sempre ajudou muito meu pai. Então, isso foi, acho que na minha infância, na minha adolescência, foi algo que foi plantado, né? Foi entranhando na sua personalidade, né? Sim.
E passou a ser muito casual, né, Henrique? Porque você vivia lá dentro, a casa cheia de políticos. Seu pai recebia todo mundo lá, e você nasceu ali, né? Eu acho que eu não sabia o que não era política, né? As coisas se misturavam, né? E para uma criança, né, eu acho que o que chama mais atenção é a presença das pessoas, né? E meu pai era uma pessoa muito popular, né? Era uma pessoa que estava sempre vivendo a cidade, buscando entender melhor, né, falando com as pessoas. E na década de 80, né? E na década de 80 a cidade estava crescendo muito, Campinas, né, expandiu. E eu tenho lembranças de ir aos bairros com meu pai, né, tenho lembranças nítidas assim dos bairros, né, aquelas árvores ainda pequenas, né, e a cidade vai crescendo, e isso realmente acho que marcou muito minha vida. Mas, como você falou, eu tenho esse gosto pelas artes. Eu comecei pintando quando era criança, um pouco adolescente ali, e depois eu fui para a música, né, com a bateria. E realmente foi algo muito forte ali. Depois que meu pai morreu, eu acho que, não sei se eu culpei um pouco a política por aquilo tudo, né? E eu acho que eu deixei ela um pouquinho stand-by. Mas eu era um jovem ali, né, amadurecendo, mas eu nunca deixei. Acho que a música teve uma constância assim na minha vida. Mas, por exemplo, seu pai nunca chegou para você e falou: filho, vai ser político, você gostaria de ser político? Seu pai incentivou algum momento? Porque o seu pai, quando faleceu, você já era um jovem de quantos anos? 16 anos, né? Já estava na adolescência mesmo, na maturidade, entrando na maturidade da juventude, se é que eu posso dizer assim. Sim. O meu pai, ele tinha um jeito assim, ele não falava as coisas assim, com palavras, né? Mas ele, na verdade, eu acho que ele fazia as coisas pelo exemplo. Na política ele fazia isso, né? E em casa não era diferente. Ele mostrava pra gente, sem falar uma palavra, né, a importância, né, do trabalho dele, né? Quando ele levava a gente para os lugares, a gente fazia uma volta do Taquaral, que para quem não conhece é um parque, o Parque Portugal aqui de Campinas, né? Que você leva ali uns 40 minutos para dar uma volta por dentro. A gente levava 2 horas ou mais. Ia parando. Então ele ensinava o quê? Atenção às pessoas, né? Precisa ouvir as pessoas. Isso é um elemento da política que é inerente à política. Você precisa desse... E ele ensinou a gente, ensinou a mim e aos meus irmãos, mas eu acho que não foi só política, né? São coisas que a gente precisa na vida, independentemente se é uma política institucional ou não. Ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas. É mais importante que falar, muitas vezes. Não é? Tem uma frase do Rubem Alves, né, que fala, a gente precisa de um pensamento dele, que a gente precisa de cursos de ouvidotória. Como é que é? Ouvidotória, uma coisa assim. É uma coisa assim, é um neologismo. Mas você sabe, realmente hoje o ser humano está muito mais extrovertido, porque houve um entendimento maior na sociedade entre todos os seus pares, que permite hoje algumas aberturas que antigamente não existiam. Então, você vê, hoje se discute sexualidade como se discute comida, como se discute moda. Hoje a pessoa tem a liberdade das suas opções, eu sou isso, sou aquilo, eu vivo assim, vivo assado, e está tudo legal. Então isso dá para o ser humano a possibilidade dele se externar de uma forma mais assim, natural, entendeu? Então você pode falar realmente o que você pretende colocar, o seu caráter, sua personalidade e tudo mais, de uma forma muito natural.
E a sociedade está receptiva a tudo isso, né? Então é mais fácil, você está pegando uma época boa. Agora, como é que você entra mesmo nesse segmento? Porque aí que é interessante essa trajetória que você vem de filho de um grande político, passa pela sua infância e juventude, e depois, lá para frente, você tinha quanto tempo, quantos anos quando entrou? As eleições foram quando eu tinha 32 anos. Foi... 32 anos você vira vice-prefeito de Campinas. Eu me candidato e o mandato começa em 2013. Isso. Mas nesse Como é que foi esse pulo aí, esse salto quântico? Não foi um pulo, eu fui bastante assim, tateando as coisas, na verdade. Porque eu fui para São Paulo estudar música. E você fez curso de música em São Paulo? Eu fui morar com meu primo lá, com o Zé Filho, e daí estudei música na FAAM. E ali tinha um grupo, né, e a gente tocava na noite, né, São Paulo e algumas cidades da região. Mas ao longo do tempo, né, quer dizer, eu até por estar junto com meu primo e também o Gui, que é um outro primo meu querido, que sempre foram muito próximos, eles são advogados, e a conversa da política sempre foi presente, né? E aos poucos eu fui, os amigos deles falavam assim, Henrique, você não vai para a política? Até com um pouco de, querendo empurrar assim, né? E a resistência ela foi passando, né? Eu acho que até você recebeu o convite oficial, digamos? Não, eu volto para Campinas então e começo a faculdade de Direito para, né, ter um pouco desses elementos da política, né? Não que tem elementos, o curso de Direito ajuda, né? Tem elementos que são trazidos aí da ciência política, mas nunca com um viés assim, não buscando a advocacia ou qualquer outra, pela política mesmo. Ao mesmo tempo eu presto assessoria parlamentar na Câmara Municipal e vou tateando. Algumas eleições eu titubeei assim, e em 2013, 2012 eu me candidato a vereador. Algumas pessoas não sabem. Eu me candidatei a vereador e durante o processo de eleição eu fui convidado a ser, pelo meu partido, a ser... Sair vice-prefeito. Isso. Então foi aí que você entra realmente. Daí você nem fez a candidatura a vereador, já fiz. Chegou a fazer? Eu era candidato a vereador. E há 10 dias do primeiro turno, eu sou convidado a ser candidato a vice-prefeito. Sim. Então aí você naturalmente se elege e aí ficam esses 8 anos. Exato. O que ficou de tudo isso? Que experiência foi essa? 8 anos como vice-prefeito de uma das maiores cidades do país. Pois além do elemento, né, da própria responsabilidade, né, tem o elemento da figura política que me motivou a tudo isso, né, o meu pai. Lógico, é um ícone, né, da política campineira, seu pai. Sim, é curioso que nesse tempo, né, eu já respondo sua pergunta, mas nesse tempo eu passei a conhecer mais ainda o meu pai, pelas conversas que eu tive com os amigos dele, com a cidade. Com a cidade, conversando. Então foi muito interessante, isso agregou muito a mim, né? Nesses 8 anos, o que fica dentro de você nesses 8 anos? Como é que você... O que acrescentou à sua vida 8 anos como vice-prefeito? Bastante coisa, foi um momento muito intenso, né? São 8 anos ali de muito trabalho, né? Muita dedicação, você quer, né, honrar a confiança das pessoas, né? Muita coisa da sua vida fica em suspenso, né? Mas eu acho que essa doação, né, essa entrega,
enriquece a gente, né? Então acho que a política ela tem essa compensação. Tem um pensamento, né, que diz o seguinte: a política ela deve ser desprendida de privilégios, né? Sendo que, na verdade, o único privilégio é você servir as pessoas. Isso é antológico. Muito... É verdadeiro. Quando você vai mas todos fazem isso? Os políticos servem só as pessoas ou também a seus interesses? Eu acho que... Sabe, a palavra política ela é jogada no lixo, né? E as palavras elas têm poder, né? Eu acho que todo político ele tem espírito público. Quem não tem espírito público e se passa por político não é político, é politiqueiro, mas tem que ter outro nome, tem que ter outro nome. Mas aonde vamos arrumar? Eu tenho uma série de nomes para eles, mas eu não vou falar. Agora, cada um sabe o que deve pensar dessa gente. Mas, de qualquer maneira, só o fato de você reconhecer isso, vê-se que realmente você é um menino imbuído dessa ideologia, digamos assim, benéfica, que é levar a política como um ofício mesmo para servir a população, né? Servir o seu próximo, que é essa realidade. Você é o nosso porta-voz, né? Você e todos eles, enquanto político. Henrique, agora você é pré-candidato a deputado estadual. Como pré-candidato, você está vendo algum foco novo, digamos, que para você, qual é o viés que você pretende, qual é o mote do seu trabalho daqui para frente? Até as eleições, até quando houver realmente, se houver, a confirmação. Eu estou num partido que ele funciona talvez um pouco diferente das outras legendas. Já existe a confirmação da pré-candidatura. Por quê? O partido que eu faço parte, o Partido Novo, ele tem um processo de seleção. Então você, na verdade, para se filiar você precisa fazer uma prova de alinhamento. Para a pessoa, você vai, a gente tá de acordo, né? Tem harmonia aí dos principais pensamentos, né? O ideal político do partido. E para fazer o processo, para você buscar a legenda, tem um processo seletivo. Então, 72 horas de curso, um curso muito bem feito, bastante exigente. Daí você entrega o trabalho de conclusão de curso, faz prova, entrevista. E eu confesso que eu fiquei revigorado. Mesmo para quem vem já do exercício da política, como você, que foi um vice-prefeito 8 anos, precisa... Sim, essa é a beleza da coisa. Essa é a beleza da coisa. Pessoa que já se candidatou pelo próprio partido, que já foi, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Interessante. Eu me identifiquei muito com isso daí, porque é importante você estar num partido que você se identifica, mas você tem que ter também uma confirmação do partido se você é um candidato adequado para o que se pensa dentro daquele partido. Então, são as duas coisas, né? Perfeito. Como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, né, você vai levantar uma bandeira e o que você vai privilegiar na sua possível campanha, se caso seja confirmado? O que você vai privilegiar? Cultura, a parte social, a parte cultural, a parte educacional? Tem algum mote, não? Até pela trajetória política, né, esses 2 mandatos em Campinas, como vice-prefeito, eu entendo que as vocações de Campinas, elas estão dentro dessas bandeiras, né, dessa bandeira. A tecnologia, né, a mobilidade, a logística, que é tão cara a metrópoles como Campinas, né, a educação, a cultura eu trago, né, de uma forma mais assim pessoal, né? E eu entendo que o debate, na verdade, ele é amplo, né?
É muito abrangente. Ele é amplo. É um pouco daquela coisa que a gente falou no começo, né, do especialista e do generalista. Eu entendo que o político ele precisa de um caráter generalista muitas vezes, né? Claro que cada um é de um jeito e pode ser um bom representante de qualquer forma, mas... Que bom, é bom. Tá aí, é um pouquinho do que é esse jovem político, esse rapaz que tem aí seu ideal e que traz no seu berço, no seu bojo, na sua essência, um legado mesmo deixado pelo seu pai e que certamente saberá trilhar, como já sabe, né, porque já foi 2 vezes vice-prefeito de Campinas, com muito sucesso, aí o seu caminho. Mas o que eu queria mesmo saber, confirmo, é essa trajetória, como é que você fez essa passagem da sua puberdade para o mundo político, que você colocou muito bem. Muito obrigado por ter vindo, Henrique. Eu que agradeço, Almir. Eu fiquei sabendo, não sei se a turma já sabe, que a origem do seu nome. Eu falei assim, a próxima vez eu vou ter que vir mais bem equipado aqui de roupa, né? Vai colocar gravata? Vai ter que ter gravata político. Almir Reis, e ainda tem o Reis, né? Almir quer dizer o príncipe. O príncipe. E tem Reis, então... Você vê? Daí... O príncipe dos reis. A próxima vez eu vou ter que puxar mais. Henrique, muito obrigado, imagino. Mas ele fez essa brincadeira porque nós tivemos aqui, ele estava presenciando um senhor do Líbano e da cultura árabe, que meu nome é de descendência árabe, apesar de eu não ser árabe, e que o nome significa isso. Querido, muito obrigado pela sua vinda e estamos sempre à disposição, tá bom? Obrigado, amigo. Um grande abraço e obrigado a você que fica aí me seguindo com muito carinho, com muita paciência. Um grande abraço.